Olá, amigos, boa noite. Muito obrigado pela sintonia aqui na TV Jornal. Muito obrigado você que também nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira. A partir de agora, mais uma Segunda Esportiva, um programa feito especialmente para você que é ligado no setor esportivo. Que isso? Ah, tá desligando o celular, meu Deus do céu, já começou. É o Cartola, né? É o Cartola do Edmar. Então tá muito bom. Sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo e olha, os brindes de hoje estão sensacionais. Se você, por exemplo, tem predileção do Gustavo Lima, como o Denis Suidedos tem, participe do programa, terá ingresso para o show do Gustavo Lima. Se você gosta do Alok, como o César Roberto, adora. O César Roberto tem um pendrive exclusivamente com músicas do Alok. E se você é como o Edmar, é brincalhão, está sempre alegre, sempre feliz, tem ingresso para o circo, né, na noite de hoje também. Então, quer dizer, o Denis, o César Roberto e o Edmar sugeriram esses 3 prêmios para você. Então, olha, muitos prêmios. Gustavo Mioto? Roberto Martins, então, é fãzaço do Gustavo Mioto. Muito bem. O César, inclusive, quando chega em casa, ele olha para a Sandra e fala assim: ainda não me chame de meu nego. César Roberto, nosso romântico da música sertaneja raiz, né? Esse é o Cezinha Pescador. Bom, programa de hoje, então você começa a ligar a partir de agora, 3404-5655, 5650, 5659, dando a seguinte resposta: quem é que vence o jogo de ida? Palmeiras e Cruzeiro. Teremos também Corinthians e Flamengo, mas optamos hoje, aliás, como diz o Naldo Dias, optamos pelo jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Vote a partir de agora, participe da nossa enquete e no final do programa a gente dá o resultado da pesquisa, a gente fornece o resultado da pesquisa. Vamos começar então rapidamente com o giro de manchetes, programa um pouco mais curto devido ao horário eleitoral, propaganda eleitoral gratuita. Então eu começo pelo santista Edmar Ferreira aqui do meu lado. Boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor Roberto, boa noite para os amigos da nossa Segunda Esportiva. Hoje vim de Santos para homenagear essa reação do Peixe, né? A gente fala que, às vezes, treinador dá resultado e o Cuca é a prova disso, né? É impossível, né? Como o Cuca sempre faz bons trabalhos e ele pegou um Santos desacreditado. A gente sempre comenta aqui, né, doutor, que o Santos tem um elenco que não é para estar brigando para não cair, né? O Santos tem um elenco para lutar por vaga na Libertadores, não pelo título, porque eu acho que ainda o Santos não repôs peças como Lucas Lima, como Ricardo Oliveira, que deixaram o Peixe, mas a reação do Cuca com o Santos é impressionante, né? E até acredito que se o Santos não tivesse perdido no tribunal para o Independiente, né, por 3-0, tivesse sido só aquele placar de magro, né? Eu acho que o Santos conseguiria a classificação da Libertadores, entrou muito pilhado, precisando golear e por isso acabou não avançando. Essa camisa faz tempo que eu tenho, né? Diego, grande Diego do Flamengo. E essa camisa a gente lembra e fez um jogo memorável no Morumbi, aquela virada do Santos para cima do São Paulo, em que o Diego dançou no símbolo do Morumbi, o símbolo do São Paulo no Morumbi. O Santos, que era o 8º colocado, tirou o São Paulo, que terminou em primeira fase de classificação. Foi um grande campeonato brasileiro. Depois teve a pedalada do Robinho. O Santos foi campeão em cima do Corinthians. Ainda sobre treinador, Paulo César Carpegiani. O César gosta do Carpegiani, eu também gosto. E o Vitória já está 4 jogos sem tomar gol. Então ele arrumou o principal defeito do time baiano, que era os gols sofridos, né? O Vitória tinha uma das piores defesas do Brasileirão e ontem ganhou do Vasco por 1-0, um confronto direto. E é impressionante, né? O Pikachu entrou no segundo tempo, o técnico colocou ele no banco, ele entrou no segundo tempo, cabeceou uma na trave e foi expulso de campo. E ao contrário do Paulo César Carpegiani, o Alberto Valentim, 4 jogos, 4 derrotas no comando do Vasco. Eu acho que com a derrota de ontem, o Vasco é um seríssimo candidato. Eu estava relutando para dizer isso, mas é um seríssimo candidato a cair. Eu não vejo o Vasco saindo dessa situação. 41%. 41%, já quase 50% de chances de cair. Eu acho que o Vasco é um sério candidato. Ou o Vasco ou o Botafogo. Um deles cai. Eu acho que a Chapecoense vai cair. Chapecoense vai cair, o Paraná Clube vai cair, o Ceará vai cair. Mesmo com o Lisca fazendo um bom trabalho. Vai ficar entre Botafogo e Vasco da Gama. Eu acho que o Sport tem mais time que os dois cariocas e deve escapar. Já o Corinthians, doutor, 10 jogos como visitante, seguidamente, 9 derrotas. Sabe, isso nunca aconteceu na história do Corinthians. 9 derrotas em 10 partidas como visitante. Então, situação também dramática pelos lados de Parque São Jorge. Doutor, sobre a Inter,
para Você arrematar está o meu falando do destaque. Corinthians, deixa eu te perguntar, você achou que foi na hora certa a vinda do Jair Ventura? Doutor, eu acho que foi a hora tardiamente, né? Veio tardiamente a demissão do Osmar Loz. O Corinthians demorou demais. É aquela mania do André Sanches querer sempre cumprir o que ele promete. Ele disse que o Osmar Loz vai até o final do Campeonato Brasileiro, mas ficou insustentável. Eu acho que ele já tinha que ter caído quando perdeu para a Chapecoense. Eu acho que era o momento certo para ter trocado o treinador, seria aquela derrota para a Chape por 2-1. Doutor, sobre a Inter. Pior apresentação da Inter na Copa Paulista, disparada. Não vi uma Inter tão mal distribuída em campo, tão com fraco poder ofensivo, como na partida contra o Rio Claro. Para se ter uma base, o Rio Claro folga no meio de semana, a lavanderia nem precisou lavar o uniforme do Davidson, né? Não fez nenhuma defesa sábado. A Inter não chutou uma bola no gol. Teve uma cobrança de falta no Medina no travessão, só. O goleiro do Rio Claro não fez nenhuma defesa. E foi a primeira vez que o João Valim perdeu 2 partidas seguidas no Limeirão. Primeira vez. O João Valim tem 42 jogos no comando da Inter no Major Levi, e é a primeira vez que ele perde 2 seguidas. Perdeu para a Ferroviária 2-0 e para o Rio Claro 2-0. Foi também, e olha que ele tem 70,6% de aproveitamento no Major Levi. A Inter sempre teve como ponto forte jogar em casa. Só não caiu na Série A2 porque só perdeu para o Guarani em casa e conquistou vitórias importantes, porque senão a Inter corria um sério risco de rebaixamento na 2, porque perdeu quase todos os jogos como visitante. E foi também a derrota de número 50 da Inter na história da Copa Paulista. São 128 jogos, agora com 41 vitórias, 37 empates e 50 derrotas. A Inter que volta a jogar, quarta-feira contra o 15, é um duelo decisivo, porque a Inter estava no G4 e com essa derrota caiu para a penúltima posição. E para completar, doutor, o Keno, atacante do Palmeiras, que foi negociado com o Pirâmides do Egito, ele foi eleito o craque do mês no Egito. Ele deu uma assistência, fez 2 gols, seu time de 12 pontos ganhou 10. Então, hoje, o Keno é o principal jogador do futebol egípcio. Olha que beleza. Ele é bom, hein? Eu achei que o Palmeiras bobeou ter vendido ele, mas tudo dá certo no Palmeiras, né? Sai um e entram 4, né? Então, tá tudo bem. Difícil. Quer dizer que se a Inter jogasse com a Tricaense do César Roberto... Sábado? Perdia. Nossa, olha que decepção, viu? Eu fiquei decepcionado. Eu acho que esse número de improvisações que o Valim tem feito tem prejudicado. Sabe, ele não consegue repetir uma escalação na Copa Paulista. Enquanto os outros times estão se destacando pelo entrosamento, a Inter está perdendo essa oportunidade. A Inter está bem diferente da Copa Paulista do ano passado. Bem diferente. E vai ter que buscar ponto fora de casa. Vai ter que ganhar do Noroeste ou empatar lá em Bauru sábado. Tem jogo complicado com a Ferroviária em Araraquara. Então, a situação da Inter ficou delicada. E tem isso contra o 15 também complicado, né? O 15, a Inter fica cega quando vê o 15, né? Eu nunca vi. Mas na Copa Paulista do ano passado, a Inter tirou o 15 na semifinal. Eu acho que quarta-feira ganha. Muito bem. Os primeiros destaques de Edmar Ferreira, lembrando a pergunta de hoje. Da Palmeiras ou da Cruzeiro no jogo de ida da Copa do Brasil, semifinal? Conosco, novamente, o nosso comentarista Roberto Martins. Boa noite, Roberto. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Dando só uma continuidade com relação ao que o Edmar falou, né, Beto? E depois da vitória nos 2 clássicos, Internacional e Grêmio, Internacional vencendo de 1-0, Palmeiras e Corinthians, ou Palmeiras vencendo de 1-0. Depois falo, só complementando o que o Edmar falou, que treinador não ganha jogo. Treinador ganha jogo, sim. Treinador monta a equipe, né? Eu gostaria que o Roger Machado viesse a público falar o que ele não conseguiu fazer no Palmeiras, para não ficar falando besteira, que ele não sabe por que ele foi demitido. É só ele pegar os resultados, se ele não souber fazer conta, então, né? Depois dessa rodada de ontem, então, Beto, o Internacional de Porto Alegre tem 51% de probabilidade de ficar com o título. O São Paulo, que está em segundo, tem 18%, e mesmo o Palmeiras estando em terceiro, tem 25%. Então, tem 7% a mais do que o São Paulo, que está em segundo. Então, repita ao César Roberto, quantos por cento São Paulo? São Paulo, 18% e o Palmeiras, 25%. 18%. E o Flamengo, 2%. Aí vem as demais equipes. O Flamengo, 2,7%. Boa, César.
Boa. Agora, lá na zona de rebaixamento, Beto, nós temos o Paraná com 99,8%, praticamente rebaixado. A Chapecoense hoje, que está lá embaixo, mas ela tem só 53% de chance de ser rebaixado. O Ceará tem 30% e o Sport tem 88,3%. Então, o Paraná Sport praticamente rebaixado pela pesquisa aqui. Depois, depois do próximo, os dois próximos, é o Vasco com 41% e o Botafogo com 47%. E a margem de erro não tem? A margem de erro é quase zero, viu, Dani? Então está aí o Campeonato Brasileiro pegando fogo agora, o Palmeiras chegando, o Internacional conseguiu uma grande vitória no Clássico lá, e o São Paulo que está nessa zona intermediária. Eu ainda acho que vai prevalecer Internacional e São Paulo, até porque tem menos jogos pela frente. A hora que o Palmeiras começar a disputar a Libertadores e agora na quarta-feira começa já a Copa do Brasil, começa a complicar, né? Perfeito. Aliás, está chamando a atenção, né, do técnico do Palmeiras, né, o Filipão, que não agradou 100%, né, da comunidade esmeraldina, mas depois da conquista do título pelo Corinthians ano passado, né, o Carille, ele foi protagonista de uma nova geração, né, que estava surgindo de treinadores, né, vamos dar oportunidades, etc. e tal. Mas aí, quando o Palmeiras precisou, foi buscar o Filipão. O Santos estava numa situação também dramática, foi buscar o Cuca também, um treinador experiente. Acho que a exceção de quem lá em cima hoje é só o técnico do Internacional, né? Que saiu da base. O Dair Helman. O Dair. Ele tinha 2 anos quando o Inter foi campeão pela última vez. Aliás, eu vejo o Dair Helman, eu lembro muito do César Roberto. Eu acho que eles são bem parecidos. Então, quer dizer que, Roberto, não é então uma unanimidade que deve se dar oportunidades sempre aos novos. Quer dizer, tem que ter um equilíbrio, né? Cada time tem a sua característica. Roberto, eu acho que os jovens treinadores não estão sabendo aproveitar, não estão sabendo montar o time. Se você vê o que está acontecendo com o Palmeiras, o que está acontecendo com o Palmeiras hoje, o que aconteceu com o Corinthians há 10 anos atrás. É 1-0, arruma a defesa, 1-0, arruma a defesa, 1-0. E esses jovens aí não conseguiram arrumar a defesa, não conseguem arrumar. Eu não sei se eles querem atacar mais, alguma coisa nesse sentido também, porque não colhe resultado. E eles não conseguem fazer a lição de casa. Para mim, a lição de casa é acertar a cozinha. Acertou a cozinha, depois a gente vê o que faz. Agora, o que está faltando no futebol brasileiro, eu estava discutindo mais uma vez com o César ali fora, nós não temos meia. E se não tiver meia, não vai ser 3-0, 4-0, 4-1, não vai existir esse placar. Porque quem faz esse placar são os meias, né? Que consegue lá jogar 10 bolas para o atacante fazer 2, 3 gols. Quando o meia não cria, nós não vamos ter grandes goleadas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que consertar a defesa. Ontem eu vi uma partida extraordinária do Palmeiras. Eu assisti, dos 100 minutos de jogos, eu assisti 60 minutos. Mas o Palmeiras podia ter jogado sem goleiro, porque o Corinthians foi difícil. O Corinthians não chegou mesmo. O Corinthians não criava. O Palmeiras jogou como gente grande, como um time de gente grande. Porque se assistir o jogo do Roger, você não sabia o que podia acontecer, né? Perder para a Chapecoense dentro de casa, depois a Chapecoense passando de avião por São Paulo, falou, tem jogo o Palmeiras. Pegou, desceu, jogou e depois caminhou, né? Então, fica difícil. Então, você vê um Palmeiras bem postado, que era o que acontecia com o Corinthians, do Tite e do Carrillo. Não dá para fazer time de goleada, porque isso não existe mais, não tem mais os meios que criam. Perfeito, perfeito. Então, as explicações, então, do nosso comentarista, Roberto Martins. Meu caro Denis Suidedos, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, doutor, e o senhor? Eu estou com uma dúvida. Diga aí. Estou com uma dúvida. Você que é o nosso Ptolomeu, lá o homem que sabe tudo, você já falou do Gustavo Mioto. Certo. Né, que certamente você conhece músicas dele. Gustavo Mioto e a Alok. E a Alok. Estarão aqui no sábado. Isso. Então teremos ingressos para o Gustavo. Feriado. O Gustavo Lima vem na sexta. Na sexta-feira. Véspera. Aniversário de Limeira, sábado. Isso. Muito bem. Aí fui fazer minha corrida matinal, domingo pela manhã, na cidade de Serra Negra. Muito bem. Certo. Aí estava lá e tal, e passei, você conhece esse circuito, passei próximo do centro de eventos. Sim. E eu, quando cheguei, não tinha visto, né? Toda aquela estrutura, estava acontecendo um rodeio lá em Serra Negra, por incrível que pareça. Lá no centro? Tem, no centro de eventos. Aliás, no centro de eventos não, num outro centro de eventos, no final, lá perto do Bar das Estrelas. Do bar, como é que chama? Bar das Estrelas, exatamente. Muito bem. Aí eu fui ver a programação, sabe? Eu falei, quem que veio aqui, né? Veio Guilherme Santiago, foi
né? Abriu a programação. Eu falei, nossa, hoje é domingo, vai até hoje. Falei, deixa eu ver quem que é a dupla que vai tocar hoje para encerrar a festa daqui. Um personagem, eu vou falar, é sério, eu vi. Então eu quero que você, mas sem ficar pesquisando, você tem que falar na lata. Não, pesquisa. A dupla chamava Fiduma E Jeca. e Jeca. Lá ele falou, que coisa Fiduma e impressionante. Jeca, essa- é sensação. Fiduma e Jeca? Já estiveram mais em alta, agora caíram um pouco, mas é uma banda Mas famosa. então, hein? Roberto, a gente chama Fiduma. É uma banda universitária. Olha que bacana. Essa dupla saiu de uma república. Olha, Agora não me lembro se foi em Goiás ou foi em Mato Grosso. Mas Pode ser Goiás, né? Campo Grande, mas é uma dupla que saiu de uma república. E sabe que nome de república tem vários nomes curiosos, né? Sim. E uma dessas repúblicas era a Fiduma e Jeca. olha só. E eles se apresentavam nessa república e cresceram e hoje ficou estão o nome da cantando em república rodeio. deles. Fiduma e Então, Jeca. boa sorte a eles, ao Fiduma e Fiduma ao e Jeca, que existem então. Existem Então, lá. que estavam lá. Encerra no final de semana. Por favor, Denis, vamos aos seus destaques. O senhor falou aí, doutor, de árbitro, de técnicos jovens e mais experientes. Era a minha manchete, né? Porque vai mudando com o tempo, né? Teve o Carille, o próprio Barbieri no Flamengo fez um bom trabalho. Aquele que era o Alberto Valentim no Palmeiras, muito propagado, agora no Vasco não consegue decolar, e outros vários, né? E, por outro lado, os mais experientes aparecendo de novo, como o Felipão no Palmeiras, o próprio Cuca no Santos, o Carpegiani no Vitória, o Marcelo Oliveira, que ganhou o clássico no Fluminense contra o Botafogo, enfim. Mas eu não consigo, doutor, identificar, por exemplo, o Roger Machado e o Felipão. Será que o treino do Felipão é tão diferente assim do que o treino do Roger Machado? Uhum. Eu não consigo achar uma tamanha diferença. A diferença que eu acho mesmo é do personagem. É o personagem Felipão que encaixou no Palmeiras. Ontem, antes do clássico, as rádios de São Paulo, enfim, propagaram muito uma frase que o Felipão disse há anos atrás, que era: temos, abre aspas, temos que ter raiva desta, 3 pontinhos, do Corinthians. É uma frase forte de raiva mesmo. Né? E para o jogador, e mais ainda para o torcedor, isso tem um efeito espetacular. Ou você acha que o torcedor do Palmeiras cobrava com o Daverson ontem provocando o Corinthians? Mas jamais. Né? Então, eu acho assim, que é o personagem que às vezes incorpora, e não é tanta diferença de qualidade, que eu quero dizer. O próprio Carille, quando assumiu o Corinthians, o perfil do Carille era bem parecido com o do Tite. Sério, pouco envolvimento com os jogadores, coisa que o Loss não tinha. Talvez ele tinha esse perfil para o sub-20, o Loss, de uma pessoa mais gabaritada e tal, mas para o profissional não, porque veio da base, né? E o Carille não, o Carille era auxiliar técnico 5 anos. Então eu não vejo essa diferença assim, de qualidade entre um técnico e outro. Eu vejo um conjunto, e por isso que o Felipão deu certo no Palmeiras, eu acho. Então, você acha que o sujeito pensa no Felipão durante o jogo, ele incorpora aquela entidade? Quando chegou o Felipão, já dei esse exemplo aqui, o jogador chega e fala: acabou a brincadeira. Se eu não correr ou se eu não suar, o bicho lá é bravo. Não tem conversa. E um outro detalhe interessante que o próprio Roberto comentou aqui no nosso programa, que o Felipão, já antes de assumir o comando do Palmeiras, já fez uma listinha de proibições e de permissões, né, Roberto? Colocou os pingos nos i, né? Estava aquela baderna, falou: não, aqui quem manda sou eu, daqui para dentro sou eu, dali para trás são vocês. Se vocês acharem algum jogador, vocês vêm falar comigo, a indicação do jogador que eu preciso sai de mim e tal. Enfim, eu acho que colocou cada um no seu devido lugar. Você pega esse Daverson, e o Daverson estava jogado, era motivo de chacota do Palmeiras. Ontem ele fez uma partida brilhante, mas brilhante mesmo, em todos os sentidos, né? Desarmando, provocando o adversário, fazendo gol. Enfim, ele conseguiu moralizar o time, né? Porque falar, o homem só tem 11, 12, o Palmeiras tem 3 campeonatos para disputar, então não existe o titular fixo lá. Tem 26 jogadores que vão ter que jogar. E ele acabou montando, ele não fala time reserva, ele fala time alternativo. Né? Eu tenho uma equipe alternativa, os principais jogadores ficam no banco, ontem o próprio atacante, o William, entrou. Quer dizer, o Dudu jogou bola igual o homem ontem, porque é uma criança que só chora. Ontem ele jogou bola igual o homem. Então, mudou a postura do time. É uma postura de um treinador que tem postura. Sim. Doutor, e rapidinho, exceções à parte, eu acho que
marginalizar o Daverson por conta do que ele fez é errado. Poxa, futebol é isso mesmo, é provocação. Ele não ofendeu, não humilhou, ele provocou o adversário que está perdendo. Sim. Tem o próximo jogo, que o próximo jogo o Corinthians jogue mais para poder fazer o mesmo. Sim. Então, o politicamente correto, nessas horas, me irrita um pouquinho. Porque eu acho que o futebol perde a essência com esse excesso de politicamente correto, né? Mas se você estivesse no banco do Corinthians, o Daverson passa a dar uma piscadinha para você depois Mas fazer é um gol. normal a reação. Você acha normal? Não, eu não. Mas é normal, o que não pode é banalizar, eu mas acho. o cara tá errado. Quem tá errado? O Daverson tá errado. Passar no banco do Corinthians e piscar, tá errado. Exceções à parte, ele não foi no banco do Corinthians. Ele tava saindo, piscou pro banco do Corinthians. Ele dirigiu o banco dele, piscou pro cara que tava O olhando cara pra tá ele. errado. Eu clássico. Eu acho que se eu tô no banco do exceções Corinthians, à eu parte- entro, vou ser expulso, mas eu vou em exceções cima à dele. parte, eu acho que o mimimi tá tomando conta do futebol. Aliás, o que aconteceu também no Grenal, né? Problemas lá também, o Renato Gaúcho e tal. E o Cássio falou uma frase correta. Ele falou, eu não vou falar nada do Davis, porque o Romero faz a mesma coisa. Sim, pronto. O Chicão, quando foi perguntado, o zagueiro do Corinthians, sobre o Daverson, ele falou assim, olha, fala pro Daverson que quando o time dele tiver campeonato mundial, ele liga pra mim. Pronto. Olha lá. Brincou também. Fizeram uma montagem hoje, ele piscando, dizendo assim, fui o herói do clássico. Aí ele chorando no banco, lembrei que eu não tinha mundial. Fizeram uma montagem hoje. Não, pois é. Eu Mas acho válido. o esporte é isso daí. Sim. É você tirar o sarro, mas não na pancadaria. Não, na pancadaria, exatamente, Entendeu? é isso que eu quero dizer. Você lembra do Serginho Chulapa? O que o Serginho Chulapa promovia? Que tinha que pagar a cesta básica, andar Tudo com a bem, camisa do mas adversário. Basta lembrar o que o Daverson fez na Libertadores no fim do jogo contra o Cerro Porteño também. É uma exceção. Ele é o fez que eu tô todo mundo ser dizendo. expulso. Exceção à parte. Ele Sabe? precisa ser... Ele precisa se controlar. Ele Ele tá precisa ser virando um outro lapidado. Felipe Melo. O Filipão está falando aqui que ele ainda não conseguiu o ponto ideal da disciplina do É igualzinho o Felipe Melo. elenco. Bom, muito Doutor, bem. e para encerrar, porque Sim. não acabei. Uma saia justa para quarta-feira a escalação do Fagner pelo Corinthians, né? Porque o Fagner foi convocado para a seleção, disse que estava machucado, foi cortado e agora vai jogar contra o Flamengo na semifinal, né? E o Flamengo perdeu o Paquetá para a seleção brasileira. Então, a escalação do Fagner no jogo do Corinthians contra o Flamengo criou uma baita Vai saia ter justa. mimimi. E o Flamengo já entrou com pedido na CBF para adiar o jogo, enfim, uma furdunça. Ele quer que adie por outras razões também, mas também justificado. Mas hoje o Fagner não faz nenhuma diferença. César Roberto, antes de mais nada, boa noite. Prazer em vê-lo mais uma vez. Prazer aqui, todo feliz, né? Carteira recheada, Não. tranquilidade. Não. César, os ingressos de hoje são do Circo dos Sonhos, que tem o Marcos Frota. Adoro ele, Beto. Como sou personagem. fã Uma dele. pergunta rápida e simples de você torná-la pública. E vem. Né? Eu ia fazer para você, mas eu vem. eu vou quebrar seu galho, então eu não vou lhe perguntar, vou perguntar para o César. César, vem. se você decidisse abandonar a carreira de vendedor, Sim. né? Ser um vendedor aí vendendo ferro para Radialista. né? Radialista também. Essa já está mais próxima, eu acho. Com certeza, com certeza. Quantos anos você vai fazer agora? Que dia que você vai comemorar, César? 40 anos de... Agora em setembro. Agora em setembro, né? Dia 18 de setembro, faço 40 anos de rádio esportivo. Antecipadamente, os cumprimentos de toda a Obrigado. nossa equipe, né? Porque você merece, Obrigado. um excelente profissional, sempre foi, E aliás. nesses 40 anos, uma grande parte, talvez a maioria, trabalhando com você, com o teu saudoso pai, Sim. que me deixa muito, muito feliz. Aliás, nós estamos terminando um pequeno museuzinho de equipamentos antigos lá na Gazeta, que será inaugurado brevemente, ainda nesse mês de setembro, mês de aniversário de Limeira. E a máquina de escrever que você datilografava estará lá nesse museu É mesmo? também. Era uma que o Olímpicos, Alfredo- prateadinha. Exatamente. Que eu ficava atrás do gol, além de reportar os lances, né? Que os narradores narravam, eu também tirava algumas fotos para sair no outro dia na nossa Gazeta. Olha lá. Bom, mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: então, se você Fale. decidisse abandonar isso e tal, bastante saúde você tem, graças a Deus e tal, e você decidisse partir com o Marcos Frota para enfrentar Para esse mundo. para esse mundo, né? Esse mundo circense, esse mundo alegre, né? Colorido, né? Que atividade você gostaria de fazer num circo, César? Globo da Morte. Globo da Morte. Globo da Morte. Que Aquelas motocicletas rodando, né? Horizontal, vertical e Você acha aquele legal negócio aquilo lá? louco. É. Eu fui apaixonado por circo. Aliás, eu quase fui embora com o circo quando eu era criança. É mesmo? Por muito pouco. Eu morava ali no perto do campo da Vila Levi, e ali tem um terreno baldio
campo antigo da Inter, tinha um terreno baldio ali. E quando os circos chegavam naquele terreno, eles contratavam pessoas para trabalhar. E eu já nem era tão criança assim, eu tinha os meus 14, 15 anos. E eu comecei a ajudar o pessoal para ganhar um troquinho, tá? E você acredita que eu cheguei a me apaixonar por uma moça do circo? Oh, mas todos nós, né, César? Não, todos Não é? nós. Uma monga. Quem que não se apaixonou? Por uma bailarina, né? Ali surgiu, ela nem era tão famosa nesse circo, né? Ali começou a surgir um namorico, tal. Quando esse circo foi embora, Beto, com 15 anos, 14, 15 anos, me deu uma deprê. Que eu falei, eu vou embora, eu não posso ficar longe dessa menina. Olha que bacana. Roberto. E deu o que fazer para os meus pais tirarem da minha cabeça, para eu esquecer aquilo. Eu era uma criança, né? Sim. Mas eu sempre fui um apaixonado pelo circo e sempre gostei de trapézio e Globo da Morte. A trapézio achava bonito também. Lindo o trapézio, né? O Edmar já está te sacaneando, falou que era mulher barbada. Não falei não, juro por Deus, não falei não, César. Juro por Deus, não falei não. Tudo Todo bem. circo tinha, Não, né, o Roberto falou mulher engolidor de barbada, né? espada. Tem engolidor de espada, aquele que colocava assim, saía fogo na boca, né? Tocha de fogo da boca. A ex-namorada dele ficava com a maçã em cima da cabeça, assim, o cara tirava a faca. Ou atirador de faca. E aquele que ia dentro de um canhão, César, você já viu aquele? Também, dentro do canhão. Também. Se a pessoa colocar o Edmar lá dentro... Meu Deus. Passava o nariz. Mirar bem na portaria do circo. Então, assim. acho que não caberia, porque o nariz não deixaria de passar na porta do entalado ali. canhão. Né? A língua dele também. Tá muito bom, então sabemos que você gostaria de ser um. Sim. Um Globo da Morte, Pilotar uma pilotar. motocicleta num Globo da Morte daqui. Bacana. É. Denis, você tem alguma ideia de como Estava ele se pensando sairia? aqui, eu fui muito pouco no circo. Inclusive, lá em Cordeirópolis, vira e mexe tem circo lá, mas pela correria, difícil a gente ir, né? Não sei, doutor. Possa não parecer, não sei se transparece, mas eu sou muito tímido. Eu não sei se eu teria coragem de trabalhar no circo, não. Talvez em off ali, cuidando dos animaizinhos, tá bom. Palhaço? Palhaço. Eu seria o palhaço. Sem dúvida Mas não nenhuma. tenha dúvida disso. Eu queria alegrar todo mundo, eu seria o palhaço. Você é bem alegre, né? Eu Você é acho que eu seria sorridente, faz piada com todo mundo, né? Eu seria o Com palhaço. cachorro. Domador de leão, Roberto. Você seria um domador de leão no circo? De jeito nenhum. Eu sou daquele, né? Eu não gosto de provocar animal, sabe? Sei. Eu acho que cada um na sua, né? Você mergulha, você vai atrás de peixinho, querer passar a mão em peixinho, não é comigo. Não está dizendo que seria a borboleta voadora. Borboleta. Ô louco, Fernando. Fernandão. Isso Borboleta mesmo. voadora. Então tá bom. César, então vamos aos seus destaques, meu Globetrotter. Aliás, Globetrotter é outra coisa, né? Globetrotter é do basquete. Basquete. Americano. Então tá bom. Ainda sobre técnico, Beto, da mesma forma que o Filipão está conseguindo fazer alguns jogadores do Palmeiras que não vinham jogando nada e agora estão jogando, o Cuca fez o Gabigol jogar de novo, né? Sim. Tanto é assim que ele é o artilheiro do atual Campeonato Brasileiro. Então, ainda sobre o Filipão. Aliás, eu perdi tempo ontem de ter me dedicado aí uma boa parte da tarde do domingo ontem para assistir esse jogo. Para mim foi o pior clássico dos últimos 5 anos entre Palmeiras e Corinthians. Que coisa ridícula. Principalmente o Corinthians, aliás, não é uma novidade. Nós esperávamos aqui o Corinthians não ia fazer uma boa partida e que poderia até ser goleado pelo Palmeiras, né? Acho que o 1-0 foi pouco demais. Ficou até de bom tamanho para o Corinthians, essa que é a verdade. Mas o Filipão, depois do jogo, ele foi perguntado por um repórter: Filipão, esse é o Palmeiras que você quer? Já é o Palmeiras que você quer? Até o Roberto comentou alguma coisa agora há pouco. Ele falou, não. Para eu ter o Palmeiras que eu quero, eu ainda preciso de alguns ajustes fora de campo. Isso me deixou encucado. Alguma coisa errada deve estar acontecendo fora de campo. E ele foi expulso ontem de campo, né, o Felipe? O Felipão, ele reclamou demais, ele ofendeu o juiz. Então, até que ponto ele pode chegar fora de campo para fazer alguns ajustes se ele não se comportar como técnico dentro de campo, como aconteceu ontem? Então, assim, apenas um detalhe. Meu César, o maior problema é o Daverson. Por quê? Ele gosta da noite. Ah, é? Só ele? É noitada e noitada e noitada. Só ele? Só o Daverson? Pelo que eu É. que eu fiquei sabendo, é a única figurinha aí que não tá mas encaixando aí. Então tá fácil de consertar. Quando é Não, apenas e agora tá liberado para ele. Os próximos 3 jogos ele não joga, né? Suspenso no Brasileirão, suspenso na Copa do Brasil, suspenso na Libertadores. Poxa. 3 jogos para ele curtir a noite. Quando tem apenas um, é fácil de você consertar. Agora, quando tem mais que um, que a coisa extrapola, aí fica difícil você controlar o jogador que gosta da noite. O Palmeiras teve 2 pênaltis não marcados, né? Aqui a vitória talvez... Você achou?
eu achei Não, que foi tanto é pênalti. verdade, César e amigos, Eu o achei Palmeiras que foi entrou hoje com uma representação na CBF contra o Jean-Pierre. Foram 2 pênaltis no mesmo lance. E eu estava assistindo o clássico com meu pai e nós achamos que os 2 pênaltis foram. Ainda sobre técnico, tem um técnico desempregado, Milton Cruz, aquele que ficou mais de 15 anos como auxiliar técnico no São Paulo Futebol Clube. Ele foi demitido do Figueirense na Série B do Brasileiro e é um técnico que está aí, dando sopa. Então, se alguém tiver a intenção de contratar o Milton Cruz, que eu prezo muito como um bom profissional, ele está aí dando sopa. Em relação à Inter, o Edmar já disse em relação ao que a Inter apresentou no último sábado, futebol pífio, concordo com o Edmar, foi a pior apresentação do Leão nessa Copa Paulista. E o que mais me chateou foi ver o torcedor da Inter deixando o estádio extremamente aborrecido com aquilo que ele viu. Perder para a Ferroviária, Beto, é até normal, porque a Ferroviária tem estrutura, tem bons patrocinadores, tem dinheiro. Agora, com todo respeito ao Rio Claro, perder para esse time fraco do Rio Claro, tanto é que é fraco que a Inter foi lá no primeiro turno e meteu 3-1 neles, lá no Chimitão. Sim. Então, eu não sei o que é que está acontecendo, se está havendo algum problema interno na Inter e que a gente não consegue detectar. Aliás, também não é o nosso objetivo, né, querer saber se tem problema interno ou não. Nosso negócio é analisar dentro de campo. E dentro de campo a coisa não está legal. O João Valim não consegue manter o mesmo time de um jogo para outro. Ele começou o jogo lá em Porto Feliz no outro domingo com o Misael de lateral. Aí para esse jogo ele tirou o Misael, botou o Misael no banco, voltou com o Luiz Roberto. Ele botou o Michel no meio campo, quando ele poderia botar o Luiz Roberto como volante e botar o Misael como lateral esquerdo. No intervalo, ele trocou um lateral pelo outro, ele tirou o Calixto e botou o Misael. Então, eu começo a perceber que o João Valim tá perdendo tudo aquilo que ele construiu. Não é uma crítica, pelo amor de Deus. É apenas um comentário, até em razão de a gente ter uma responsabilidade com quem nos vê e com quem nos ouve. Mas eu acho que o João Valim está mexendo errado demais no time da Inter. E se ele continuar nessa toada, corre risco contra o 15 e depois joga em Bauru, no sábado que vem contra o Noroeste. Então, volte a fazer aquilo que ele sempre fez, ou seja, aquele feijãozinho, arroz com feijão, sem botar maionese. Aí a Inter vai longe. E o Noroeste nós citamos aqui que era um time que a gente não entendia como é que estava lá embaixo. Plena reação, ganhou da líder Ferroviária sábado. Então, mas o Betão falou para mim, quando o Noroeste esteve aqui, falou: César, a bola não está entrando. A hora que a bola começar a entrar, vocês vão ver esse time do Noroeste. Então, é isso que deve estar acontecendo. Então, o torcedor saiu chateado, inclusive pedindo a saída do técnico João Valim. Houve lá um bate-boca de torcedor com o presidente. Não é momento para desespero. O que a Inter precisa fazer, Beto? Começar a arrumar a casa para a Série A2 do ano que vem. Copa Paulista não leva absolutamente nada, né? Porque para você ser campeão de uma Copa Paulista é muito difícil. Pode até ser, como a Inter foi vice-campeã, mas é muito difícil. Então, o que a Inter tem que começar a fazer? A se preocupar para a Série A2 do ano que vem. Arrumar a casa, ver quem serve, quem não serve, quem vai ficar, quem não deve ficar, para a próxima temporada. Quem vai ser o presidente, quem não vai? Quem vai ser o presidente, quem não vai. Né? Boa, Denis, obrigado. E por quê? Porque, mas está muito longe ainda, começa só em... Não está longe, não. Já estamos no meio do mês de setembro. Então é bom você começar a se preparar para o ano que vem já. Porque quem sai na frente, a tendência é chegar na frente. Perfeito. É isso que eu penso. Muito bem. Esse César Roberto, então lembrando, serão 10 ingressos do Gustavo Lima, só aqui, hein? 10 ingressos do Gustavo Lima, 10 ingressos do Alok e 5 pares de convites para o circo. Então corra aí, nós vamos dedicar os últimos 15 minutos do programa para a leitura dos nomes aqui, porque hoje, se você não ganhar hoje, tenha dó, é muito pé frio. Conforme falamos na semana passada, vamos completar hoje a nossa cobertura dos Jogos Escolares lá de Cordeirópolis. Matéria muito bem feita pelo Denis Suidedos a respeito da modalidade dança. Vocês vão ver que trabalho excepcional feito pelos professores e, evidentemente, pelos alunos de Cordeirópolis. Para marcar a grande noite, boa dose de emoção não poderia faltar. A organização dos Jogos Escolares de Cordeirópolis deslocou
logo para a abertura, as competições de dança, que foram feitas após o acendimento da pira, realizado pelo patrono do evento, Roberto Lucato, no ginásio municipal Orestes Quércia. Escola Jorge Fernandes, com o tema Liberdade e Alegria, foi a primeira, com a coreografia sobre os anos 60. Escola Geraldo Rocha, na sequência, abordou Alice no País das Maravilhas. A Escola Municipal Coronel José Levi utilizou o tema exaltando nossa brasilidade, com samba e esperança. Momento de muita emoção, a Pai de Cordeirópolis deu um show à parte, com o tema Alice, no País das Maravilhas. O ginásio, que estava lotado, aplaudiu de pé.
A Escola Maria Nazaré Estocco Nordelo, também municipal, lembrou os tempos da brilhantina. A Escola Maria Aparecida Pagotto de Moraes escolheu, coincidentemente, o mesmo tema, com os tempos de brilhantina. A sétima e última escola a se apresentar foi a Amália Malheiro Moreira, com Rio, diversão na cidade maravilhosa. Após julgamento dos jurados, a premiação. Antes do anúncio final, Roberto Lucato foi agraciado com um mimo, um presente da Secretaria de Educação de Cordeirópolis. O patrono do evento participou até o último minuto, com as premiações aos alunos. A Escola Maria Nazaré foi anunciada por Nivaldo Menezes, secretário de governo, como a terceira colocada. Na sequência, em segundo, Escola Geraldo Rocha. E por fim, após muito mistério, a Escola Amália, que abordou o tema do filme Rio, levou o caneco de melhor escola na apresentação inicial dos Jogos Escolares. Com muita festa, emoção, lágrimas nos olhos e sensação de dever cumprido, os Jogos Escolares de Cordeirópolis, o 14º, mas o primeiro depois da lei, foi um verdadeiro sucesso.
Parabéns aos idealizadores pelo marco histórico. Parabéns mesmo, né? Uma festa bonita, né, Roberto? Uma festa envolvendo crianças, jovens, estudantes. Com certeza, Beto. Eu acho que o Carnaval de 2019 já está pronto. É só repetir isso nas ruas. Né? Uma coisa linda dessa aí, talvez não tenha as luzes, mas para mim o Carnaval de 2019 já está no ponto. Então, parabéns aí à Secretaria de Educação e a Estefânia Menezes aí, porque para mim maravilhoso. O jogo de luzes, a roupagem, maravilhoso. Parabéns mesmo e que continue, né, fazendo com que essas crianças partam para esse ramo que eu acho muito bonito. Perfeito. Parabéns mais uma vez ao prefeito Adinão. Um grande abraço a todos aí de Corderópolis, todos os envolvidos. Vamos ao intervalinho, daqui a pouco tem mais Segunda Esportiva. Volto já já. Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Eu entendi. O problema não sou eu. Somos vítimas e não culpadas. A sociedade precisa mudar. Tomei conta da minha vida. Todas nós podemos. Se eu pude, você pode. Violência contra a mulher. Isso tem que acabar. Nós queremos e podemos lhe ajudar. Realização: Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece.
Muito bem, estamos de volta, finalzinho do programa, e atenção para esse comunicado de grande importância para Limeira. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo, a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda a parte, os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. As parcelas podem ser pagas sempre entre os dias 10 a 19 de cada mês, de acordo com o número da inscrição do contribuinte. Ah, sim, você ainda pode baixar a segunda via do carnê pelo site da Prefeitura. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Rapidamente, vamos agora aos abraços aqui, os destaques. Programa chegando ao fim, César, vamos lá, rapidinho. Pois não, Beto, quero mandar um abraço para o Paraná, que reside no Bartolomeu Grota, nos acompanha toda segunda-feira. Um abraço também ao Adailton Badê, filho do saudoso Badê, goleiro, irmão do Betinho Badê. Encontrei com o Adailton sábado, um grande abraço, também nos acompanha. E um abraço para o Rony, que comanda a patota do açougue, lá do Mercado Coruja, ali bem próximo ao Pradão. Um abraço a esse pessoal todo. Joguei com ele era o meu meia esquerda. E habilidade o Badezinho tem, né? Habilidoso. Joga demais, jogava demais. Doutor, então a galera aqui, olha, um abraço para Camila e para Jéssica, para o Márcio e para a Fernanda, para o Rogério e o Maicon, e a Carol e a Bruna. Eles ganharam o ingresso para a Festa do Peão desse final de semana por conta da Gazeta, né? E fizeram uma van lá em Cordeirópolis, então, para escapar da lei seca. Aí foi todo mundo por conta da Gazeta no rodeio, mas foram conscientes e foram de van para não ter problema na volta, né? Um abraço para toda essa patota, então. E um abraço para a dona Márcia, né? A esposa do senhor, que faz aniversário nessa quarta-feira, e também para o João Vitor, o Zuim, né? O seu sobrinho, que faz aniversário na sexta-feira, véspera de feriado. Parabéns. Parabéns mesmo. Roberto. Parabéns, então, para a Marta, para o Zuim, né? Felicidades aí, bastante saúde. O Palmeiras, disse que o Edmar encontrou com Parmeira, né? O Parmeira, o grande goleiro aí da cidade de Limeira, um grande abração. Não perde um programa nosso, viu, Beto? Beleza. Às vezes ele até grava para assistir os programas. E o César Roberto aí, que vai completar os 40 anos da profissão aí. Parece que depois dos 40 ele vai parar e vai pro circo, né? Obrigado. Então, parabéns aí pro César. Não vou pro circo, não. Posso até parar, mas pro circo eu não vou. Não dá mais, né, Roberto? Muito bem. Ô, doutor, um abraço para 3 santistas aqui que mandaram mensagens, né? O Brás Paiva, o Ademir Sartori e também o Gustavo Cruz, dizendo que eu vim a caráter hoje, vim de gala, vim de terno, acompanhar o programa, tô de Santos, né? Um abração pro Everton Mãozinha, que susto, hein, Everton? Levou vários pontos no supercílio ontem lá no Pinóquio, um choque feio com o Yuri, lateral do Morro Branco, mas tá tudo bem com o Everton Mãozinha, um abraço para ele, pro Marlon, para todos os seus familiares, força e boa recuperação, Everton Mãozinha. Para o Celino, que sempre nos atende muito bem lá no CT Pinóquio, obrigado como sempre, viu, Celino? Um abração para o Matheus Garcia, como sempre, comeu a bola no Centro Rural, a vitória do Abílio Pedro, mas o destaque do jogo foi o Matheus Garcia. Para o Juninho Muterli, de Pintalá, Casa de Tintas, nos acompanhando, um abraço, viu, Juninho? Para o Marcelo Ratz, lá de Massaro Pneus, também nos acompanhando. E um abração especial para o Marquinhos Jesus, fez aniversário domingo, proprietário do Chico Macaco Brinquedos, não perde um programa nosso, grande corintiano, grande roqueiro, e um baita amigo. Um abraço, Marquinho. Felicidades sempre. Muito bem. Chegando no finalzinho do programa, vamos acompanhar então o jogo da Internacional, onde se apresentou muito mal e perdeu. Vamos lá. Em uma apresentação abaixo da crítica, a Internacional perdeu inesperadamente para o Rio Claro. Sábado à tarde no Limeirão pela 10ª rodada da Copa Paulista. Para este confronto, o técnico João Valim teve 2 baixas. O zagueiro Balardim, suspenso pelo 3º cartão amarelo, deu lugar a Nicão, recuperado de contusão. Já o volante Marquinhos, com uma lesão na coxa, foi substituído por Michel. Luiz Roberto novamente foi titular na lateral direita no lugar de Misael. A grande novidade foi a reestreia do atacante Wesley, ocupando a vaga de Paulinho. Na melhor chance leonina no primeiro tempo, Leleco serve André Mococa, que fica em ótimas condições de marcar. O meia até consegue se livrar do goleiro, mas se atrapalha na hora de finalizar. O azulão, que tinha em Rafael Tavares, seu grande expoente na partida, abre o placar aos 17 minutos. O meia dá essa assistência perfeita para Lucas, que recebe por trás de Vinícius Gouveia e com tranquilidade bate na saída de Moisés. 1-0. O Leão quase empata aos 24.
quando a cobrança de falta de Medina, ex-Rio Claro, acerta o travessão de Demisson. O goleiro Moisés evita o segundo do azulão no fim do primeiro tempo, quando defende o chute cruzado de Lucas. Na volta para o segundo tempo, João Valim coloca Misael na vaga de Calixto, improvisando o lateral direito pelo setor esquerdo. Aos 8 minutos, Luiz Roberto cruza para Leleco, que desvia para fora. No lance seguinte, Teco aparece livre e cruza para Wesley, que tropeça exatamente na hora em que fatalmente deixaria tudo igual. Aos 15, Valim mexe 2 vezes seguidas, sacando Wesley e André Mococa para as entradas de Paulinho e Moisés. O Rio Claro era perigoso nos contra-ataques e por pouco José não amplia um chute cruzado. Em novo contra-ataque do time visitante aos 29 minutos, o jogador do Rio Claro tenta surpreender Moisés, que desvia para escanteio. O goleiro alvinegro era uma muralha. Leandro Love, ex-penapolense, recebe na área, finta a marcação e solta uma pancada. Milagre do arqueiro que espalma. Só que na cobrança do escanteio, Fernando se antecipa a marcação e confere de cabeça, fazendo 2-0. Impaciente, os torcedores começam a vaiar cada toque de bola da Internacional. Sem mostrar poder de reação, o Leão sucumbe diante do rival, que se vinga da derrota sofrida no primeiro turno por 3-1, em pleno Chimitão. Foi também a segunda derrota seguida da Inter no Major Levi. Na partida anterior, a Ferroviária venceu pelo mesmo placar. O desastroso resultado faz o Leão cair para a penúltima colocação do Grupo 2, à frente apenas do Red Bull. A Internacional tem mais um compromisso em casa, na sequência da Copa Paulista. Na quarta-feira, recebe o 15 de Piracicaba, às 8 horas da noite, no Limeirão. Moisés, foi o Rio Claro que jogou muito ou a Inter que não jogou nada? Eu acho que hoje a gente não se encontrou em campo, a gente não fez uma boa partida e eu acho que o time deles também achou espaço, conseguiu fazer os gols e a gente saiu derrotado. Infelizmente, tem dia que tudo que a gente tenta não acontece, né? Mas a gente tem a sequência do campeonato ainda. Quarta-feira a gente tem um jogo importante em casa. Então a gente tem que focar, esquecer o que passou e conseguir a vitória para dar sequência rumo à classificação. Moisés, essa de hora joga Balardinho, hora não joga, hora entra um zagueiro, hora entra outro, isso dificulta? Na verdade, hoje o Balardinho jogou porque estava suspenso, né? Mas nossa equipe joga junto já há um bom tempo, então acho que quem entra ali sempre já sabe o que tem que fazer, já tem um certo entrosamento, então acho que isso aí não é desculpa. Mas, como eu falei, nossa equipe é uma equipe que já vem um bom tempo jogando junto, então a gente já sabe o que tem que fazer dentro do campo. Já. Em termos de classificação, a Inter passa a ficar ameaçada agora, porque começou o jogo em terceiro e terminou o jogo em sexto, atrás até do Noroeste. É verdade, a gente saiu do G4, né? Então acho que tem que ligar o sinal de alerta sim, mas também estamos um ponto do G4 para voltar. Temos que focar na competição, voltar a ter a confiança que a gente sempre teve e vencer jogos, que é o principal, né? Que é o mais importante. Lica, e aí, como é que você viu essa derrota? Você vê essa derrota da Inter e aí daqui para frente a classificação até ameaçada para a próxima fase? Não, eu acho que tecnicamente hoje foi abaixo o que o time pode apresentar. Acho que o que a gente jogou contra o Sportivo jogou tecnicamente acima da média. Foi um grande jogo, merecíamos vencer. Mas hoje, já conversei até com o Valim, acho que tecnicamente hoje fomos abaixo da média que o time tem condição. Pela experiência que você tem no futebol, a Inter carece de novos reforços para a sequência da competição? Não, acredito que não. Acho que tem um elenco bom. Acho que tem jogadores, chegou o Wesley agora. Acho que está um pouco fora ainda de ritmo, mas acho que ainda vai dar liga. E o time tem todas as condições de classificar ainda. A Inter não muda muito não, Lica, na tua opinião, de um jogo para outro? Isso não vem atrapalhando? Realmente, é o que eu falei. Contra o Desportivo, fizemos um grande jogo, merecíamos ganhar.
Mas hoje, particularmente, minha opinião, acho que tecnicamente não fomos bem. Mas já tem o próximo jogo, quarta-feira, contra o 15, e eu espero que a gente... Espero não, tenho certeza que o time vai fazer uma grande apresentação. Só lembrando, né? A Inter volta a campo quarta-feira contra o 15. 8 horas da noite contra o 15 e depois no próximo sábado à tarde em Bauru contra o Noroeste, Beto. Vamos aos 10 primeiros ingressos aqui, Roberto, para o show do Gustavo Lima, é isso, Gustavo Denis? Lima, sexta-feira. Sexta-feira. Tchê-tchê-lê. Sebastião José de Souza, lá do Santo André. Paulo Bilato, do Centro, ganhou o segundo ingresso. O terceiro vai para Adriana Terezinha Domingues, lá da Vila Queiroz. O quarto vai para Renan Silva Coutri, lá do Parque Hipólito. O Luan Lucas da Silva Pereira, lá do Nova Limeira, ganhou o quinto. O sexto vai para Nicolas Emanuel Cardoso Madeira, lá do Belinho Metro. Nomes novos hoje, hein? O sétimo vai para André Vital, lá do Jardim São Roque. O oitavo vai para Yasmin Cristina da Silva, deve ser Tetzner, deve ser, né? Lá do Parque Hipólito. O oitavo agora, Edmar? Agora complicou, hein? Acho que é o nono agora. Daniel Eugênio da Silva Júnior, lá do Parque Liberty. 6, 7, 8, 9. Esse aqui, 9. O décimo do Gustavo Lima vai para Edilane Cristina Estradioto, lá no Santina 2. Agora vamos ao... Gustavo Mioto. Gustavo Mioto e Alok. Yasmin Rebeca Moraes Rodrigues. É outra Yasmin essa, né? Yasmin. Porque não pode ter duas, né? A regra do programa, uma pessoa não pode... Tem uma Yasmin aí. Yasmin Cristina da Silva. Não é essa. Aqui é Yasmin Rebeca Moraes Rodrigues, o primeiro lá da Bílio Pedro. Ganhou para o show do Alok. Antônio Máximo, Ouro Verde. O Edson Cruz da Silva, lá do Gustavo Piscinini, também ganhou. O César, o Luiz Airão tá vivo ainda, né? E vai fazer um show aqui, próximo aqui, né? Tá bom. Márcia Gomes de Pinho, lá do Jardim Vista Alegre. O quinto vai para Rivanildo Candioto, será que é isso aqui? Candioto, Rivanildo, Jardim Planalto. O sexto vai para Maria Silene da Silva, Novo Horizonte. O sétimo vai para Silas Greve, lá do Jardim Rio Verde, ganhou. Vai lá para ver o coisa lá. O Jair Gomes de Pinho, lá no Jardim Vista Alegre. Nossa, ele está com a gente faz tempo, hein? Agora é o nono. O nono vai para Giovanni Pagon, lá do Centro. E o décimo vai para José Máximo do Ouro Verde. O circo, eu vou explicar o que aconteceu. O nosso Fernando Carvalho, o nosso produtor, não conseguiu, ao longo do programa, confirmar se o circo permanecerá ou não aqui em Limeira. Em razão disso, como nós não temos essa confirmação, permanecendo o circo, a gente retorna na próxima semana com os ingressos, tá bom? Gente, dá tempo de 10 segundinhos para o tchauzinho final. Tá bom. O Cuiabá e Operário de Ponta Grossa, Beto, vão fazer a final do Campeonato Brasileiro da Série C. O Cuiabá eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto e o Operário de Ponta Grossa eliminou o Bragantino. Grande abraço, boa semana a todos e parabéns, Limeira, né? Pelo aniversário no próximo sábado. E deu Palmeiras, 181 contra 100 do Cruzeiro. 281 participações em menos de uma hora. Tá ótimo. Denis? Doutor, como diz o Kina Mercúrio, não vai mudar o preço do dólar, mas amanhã tem seleção brasileira, né? Às 21h30, o Tite fará 6 mudanças para o jogo dificílimo contra o El Salvador. Esse amistoso caça-níquel da seleção brasileira, e parabéns aos limeirenses por esse aniversário. Perfeito. Roberto? Parabéns, Limeira, e a todos os limeirenses. Você vê como é que está o futebol carioca, Beto. O Maracanã está com um problema no gramado. Sim. Péssima condição do gramado do Maracanã. Um mês sem jogar futebol em pleno setembro. É isso aí. Obrigado, Roberto. Edmar? Vamos lá, então. Parabéns à Limeira, que eu tanto amo. E terminou agora há pouco no Estádio Independência. O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 3-1. Leonardo Silva, Elias e Ricardo Oliveira, os gols do Galo. Mandar um abraço aqui para quem mandou mensagem para a gente. Aqui a Leatiz,
e o Pedro Henrique. A mamãe está mandando um abraço, um beijo para eles. Robson Araújo Lopes, lá do Jardim Novo Horizonte, também mandando a sua mensagem. Muito obrigado a todos aí que participaram do nosso programa. Parabéns, Limeira, parabéns a você que ajuda a construir essa cidade no seu dia a dia. Um ótimo feriado, que é de sábado, mas vale a pena, né? Vamos comemorar. Há uma intensa programação municipal no próximo final de semana. Participe, fique ligado, acompanhe e vamos torcer cada vez mais por nossa cidade. Ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.